Bem-vindos a mais uma escola bíblica das Assembleias de Deus no Brasil, a revista que é de cunho nacional. Aqui é o pastor Diogo Ros e hoje eu quero ministrar a você o nosso projeto de EBD online. Estamos na aula de número 4, que é o encontro de Boaz com Ruth. Eu vou me posicionar aqui mais à direita na tela do vídeo para que na outra parte da tela possamos colocar aqui parte do nosso conteúdo da revista e assim você ser também edificado, edificada através da palavra de Deus. Se você não é inscrito ainda em nosso canal, por favor, assim o faça e Deus estará te abençoando de forma sobremaneira. Então, o título da lição é O Encontro de Ruth com Boaz. O texto áureo está em Ruth, capítulo 2 e versículo de número 12. Eu vou pôr aí ao lado na tela para que você possa acompanhar. Até no hebraico bíblico eu vou colocar o texto e está escrito assim: Ishalem, Adonai Pa'alech Utehi Mas Kurtech Shelema Me'im Adonai Elohe Israel Asher Bat Lachasot Tahat Kenafaif. Percebam, aqui está escrito: o Senhor retribua o teu feito. Até na lição foi traduzido por galardoe, não está errada, do hebraico shalom, que quer dizer pagamento, retribuição. O Senhor pague o teu feito. Deus é pagador, Deus é recompensador. O Senhor retribua o teu feito, ou galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, ou seja, que a tua recompensa aconteça. O Deus de Israel, ou seja, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Esse é o texto áureo da lição de hoje. A verdade prática estamos aí também colocando do lado para facilitar o seu acompanhamento. Está escrito: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Vamos para a leitura bíblica. Está em Ruth 2, versículo 1 a 4 e versículos 11, 12 e 14. Você pode aí acompanhar em sua casa através do exemplar que você possui em mãos. Vamos para a introdução da nossa lição. A introdução diz assim: na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Então aparece aqui agora um novo personagem, o Boaz. O Boaz, um homem poderoso e rico, como diz a Bíblia. A palavra Boaz do hebraico significa nele reside a força. Essa é a melhor tradução para a palavra Boaz. Então, queridos, eu tenho certeza que esta aula será muito produtiva para a sua vida. Antes tínhamos Noemi e Ruth, o relacionamento entre sogra e nora, agora Boaz, o parente que vai remir a Ruth e casar-se com ela. Um tipo do Senhor Jesus, porque você, para entender esse livro, precisará interpretá-lo segundo
a questão espiritual e também didática da Bíblia. Há pessoas e coisas que simbolizam outras no campo espiritual. Aqui no caso, Boaz representa Jesus, Ruth representa a minha alma, ou a sua vida, ou também pode Ruth representar na pluralidade a igreja do Senhor. Ponto de número 1, Boaz, o remidor. Um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, conforme Ruth 2, versículo 1. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico, um grande produtor rural. Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Então, o que vemos aqui é que este Boaz, ele tinha condições de remir Ruth. Remir a viúva era casar-se com ela, gerar filhos com ela, pagar as dívidas se acaso ela tivesse, do tempo em que vivia com o primeiro esposo que acabou falecendo. Então esta era a lei do remidor e Boaz era candidato a ser remidor porque era parente do falecido. Era um costume da época. E assim, tendo filho com a viúva, salvava a genealogia e a memória do falecido. Subtópico 2, Goel e Levir. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo a tradição rabínica, era sobrinho. Como parente próximo poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, levir, entre aspas, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Tudo indica que essa prática foi ampliada, segundo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. E era o que eu falava na sequência. Havia alguém que estava na fila, era o primeiro candidato a remir Ruth, mas ele por algum motivo não o quis. Agora ficou então a vez para Boaz e ele então passa a ser o parente remidor, que era a pessoa que tinha que assumir a viúva. E assumir a viúva é assumir todas as responsabilidades que a mesma teria. Se houvesse dívidas, deveria pagar as dívidas do falecido, deveria então casar-se com a viúva e cuidar dela e até gerar filho com ela para suscitar descendência em memória do falecido, visto que morreu sem deixar uma prole, sem deixar filhos na terra. Era uma maneira que Deus organizou e esse costume se perpetuou na comunidade hebreia, judaica, e
vemos isso aqui no livro de Ruth e tem um simbolismo tremendo, porque a palavra de Deus ela tem a sua aplicabilidade. Eu disse antes que Boaz, ele é um tipo do Senhor Jesus. Eu e você somos um tipo de Ruth. Jesus nos remiu, pagou nossas dívidas, perdoou nossos pecados e nos, entre aspas, assumiu. E Ele está cuidando de nós. E tudo o que precisarmos, Ele nos socorrerá. Subtópico 3, temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuíam com uma saudação também amistosa e piedosa. Abre aspas, o Senhor te abençoe. Ruth, capítulo 2 e versículo de número 4. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Ruth 2 e versículo de número 4. Vaiomeru lo ivarecha Adonai, ou seja, e o Senhor te abençoe. Yavarecha Adonai. Olha só, e o Senhor te abençoe. Isto era uma relação de patrão e empregado. Ou seja, tem que haver respeito nos relacionamentos entre marido e mulher, entre patrão e empregado. Isso é uma máxima que nós não podemos abrir mão. Quanto mais espiritual, temente a Deus você for, não significa que você tenha que ser grosso, estúpido, rude, não. Precisamos agir com cordialidade. Isso também é termômetro da sua hospitalidade. Sua gentileza, sua educação, isso mostra sua fineza de caráter e fineza espiritual. Tópico 2, o carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Ruth, capítulo 2 e versículo 5. Está escrito: depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Olha só. De quem é esta moça? Lemi Hanaara Razot. De quem é essa Naará, essa moça? Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com devido respeito. Abre aspas, não dei ordem aos moços que não te toquem. Ruth capítulo 2, versículo de número 9. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras do ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro, muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Era o que eu mencionava antes. A fineza
de caráter, a educação, a gentileza, isso é também reflexo de uma vida com Deus, de uma vida espiritual. Portanto, é preciso haver respeito. Boaz foi educado, respeitoso, ele foi puro e terno para com Ruth. E tudo isso refletiu para que a mesma respondesse à altura, trazendo o amor que foi brotando no coração dela. Então, quando você estiver no ambiente de trabalho, no relacionamento, não deixe de ser gentil, de ser manso, de ser educado, porque não combinam vida com Deus e estupidez. Não combina. E Boaz nos dá essa importante lição. Subtópico 2. Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita descrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e, de forma humilde, reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Olha só, um bom testemunho abre muitas portas. Está escrito em Ruth 2:11. Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste. Sabe o que Boaz está dizendo? Eu ouvi falar bem de você. Como tu deixou teus deuses, como tu deixou teus pais e como você seguiu o caminho da tua sogra. O testemunho de Ruth. Quantas pessoas estão impedindo outros de conhecer a Deus porque o seu testemunho é fraco? Quantas pessoas estão sendo barreiras para outros conhecerem a Deus porque o testemunho é falho na sociedade? Que o seu modo de viver não esteja impedindo outros de conhecerem a Deus e a sua palavra. Subtópico 3. Sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Capítulo 2, versículo 12. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto, conforme Ruth 2 e versículo de número 13. No capítulo 2 e 12 está escrito: o Senhor retribua teu feito e seja cumprida a tua recompensa. Como nós lemos, ou seja, Boaz tinha uma compreensão espiritual e reconhecia que Deus, o Deus verdadeiro, ele não está preso a limites, a fronteiras territoriais. Ele é Deus de toda a terra. Ele não é só Deus da terra de Israel. Ele é o Deus da Bíblia. Ele é Deus do globo. Ele é Deus de todo o universo. Então, queridos, as palavras tocaram o coração de Ruth e deu um grande conforto. Tanto que no versículo 13 está escrito: tu me favoreces muito, Senhor meu,
pois falaste ao meu coração, ao coração de tua serva, e sendo eu uma das tuas servas. Ou seja, as palavras dele tocaram o coração de Ruth. Quantas vezes as palavras de alguns, elas espantam os outros? E as tuas palavras espantam ou estão aproximando pessoas? Fica aqui a pergunta, fica aqui esta colocação. Vamos para o subtópico 3. Tópico geral de número 3. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo, entre aspas, dos homens, apartados de Deus e não afetados por eles. Isso é o fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez que Quemos, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jiré, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Veja bem, ela deixou o Deus Quemos ou Camus, dependendo aí da versão, tradução. Ela deixou o Deus dos Moabitas, um Deus que exigia sacrifício de infantes, de crianças, para experimentar o cuidado do Jeová Jiré, o Deus da providência, o Deus que enxerga, o Deus que vê e conhece a necessidade. Que bela troca fez Ruth. A lei da semeadura, aquilo que ela plantou, estava agora colhendo. Ela plantou na lavoura de Deus e colheu resultados ótimos. E você está plantando aonde? Tudo que você plantar, você vai colher. Está plantando discórdias, brigas, inimizades, você vai colher isso em dobro. Porque a colheita, obviamente, ela é sempre muito maior do que a semeadura. Você semeia uma sementinha na terra, mas vai colher muito mais. Então, cuidado com a tua semente. Presta atenção no que você está semeando na tua vida. Está semeando desobediência, rancor, inimizade, então você pode colher coisas terríveis na sua vida. Subtópico 2, os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela, era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato de providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Então percebam aqui nessa fala que ela foi respigar a lavoura. O que é isso? É que as espigas que caíam da mão dos segadores, segundo reza a tradição, não podia pelos mesmos ser juntada. Mas a espiga que caiu, é o trigo que cai no chão, a laranja que cai no chão, a fruta que cai no chão, não importa qual era a produção, a colheita, deveria ser deixado para o órfão, para a viúva e para o necessitado, para o estrangeiro. E ali estava Ruth
respigando a lavoura de Boaz. É os acasos de Deus, não sabendo ela que seria a dona da lavoura, porque veio a casar-se com Boaz. Interessante que Deus tem os seus acasos, não sabendo que por trás desses acasos existe a infinita providência e cuidado de Deus para aqueles que lhe adoram. Subtópico 3, o resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância, diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril, colheu cevada. E de abril a junho, trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64 e versículo de número 4 diz isto. Então percebemos que a colheita chega. Não só aqui a do trigo ou a da cevada, como diz a história de Ruth, mas Deus é recompensador de todos aqueles que esperam nele, de todos aqueles que estão na expectativa de ver a ação divina. Vamos examinar aqui o texto de Isaías 64 e verso de número 4. Olha que coisa linda. Isaías 64, verso de número 4. Pagaita et shesh veozetzedek bircha reicha iskerucha ren ata katsafta vanerta bahem olam venivashea. Ou seja, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viram um Deus além de ti, um Deus que trabalha para aqueles que nele espera. Olha só, Deus trabalha para aquele que nele espera. Vamos para a conclusão. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Percebam que quando você quer ajudar outros, Deus acaba te ajudando. A Ruth estava preocupada em ajudar a sua sogra a colher na lavoura de Boaz, mas tentando ajudar também a sua sogra, acabou sendo ajudada por Deus. É assim, você planta, você colhe. Você plantou bondade, colheu bondade da parte de Deus. Deus preparou para Ruth recompensar de forma muitíssimo grande. Preocupada em cuidar da sua sogra, Deus lhe oportuniza Boaz. Poderoso e rico, veio a casar-se com Ruth. Ou seja, Deus retribui a sua bondade. Quando você se preocupa com o próximo, Deus garantirá
e cuidará de você, cuidará do teu futuro e da sua vida. Muito obrigada por ficar até aqui conosco. Terminamos agora a lição 4 e semana que vem, permitindo Deus, vamos estudar a lição 5, cujo tema será o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Não perca. Obrigado por ficar até aqui conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.